Olá, estamos aqui para mais um Rosilma Roldan e os Jovens Pensadores. E hoje, mais uma vez, trazemos o nosso querido amigo, já é dono do programa, que, como vocês sabem, eu tenho trazido muitos psicólogos, muitos educadores aqui no programa, porque passamos por uma pandemia séria e temos passado por muita insegurança, turbulências políticas, as nossas próprias turbulências internas. Então é sempre bom conversar com quem nos ouve e que tem sempre alguma palavra de orientação, de incentivo para trocar com a gente. E mais uma vez temos aqui o meu querido Lucas Leandro, que vem trazer, inclusive eu acompanho ele sofregamente no Instagram, ele sabe disso, e ele criou lá um programa, assim, como a gente faz aqui, só que ele faz mais os episódios, enfim. E eu falei, vai levar tudo para os Jovens Pensadores, porque é justamente o que a gente tem conversado bastante, que é o problema da saúde mental no ambiente profissional, que é um ambiente que, apesar de estar se civilizando mais por um lado, e aí o Lucas vai dizer se eu estou certa ou se eu estou errada, por um outro lado também está ficando cada vez mais competitivo e, embora as pessoas estimulem muito o trabalho em equipe, as pessoas não estão treinadas para trabalhar em equipe colaborativamente, mas sim disputando quem é o melhor, né? E a gente, enquanto tiver esse tipo de comportamento, pode ser muito bom, talvez nem seja bom para a empresa, né? Porque já se sabe que quem trabalha feliz e colaborativamente produz mais, é mais criativo, apresenta soluções diferentes para problemas que ninguém consegue achar solução. Então, o meu querido psicólogo, amigo Lucas Leandro, se deteve e tem se detido sobre esse assunto, tem pesquisado, estudado, dado palestra, e agora ele tem uma série que ele vai trazer aqui para nós, já prometeu, e hoje ele vai dar um pouquinho dessa colher de chá, vamos dizer assim. Que práticas? Existem práticas para que a gente possa manter a saúde mental no trabalho? Esse ambiente tão competitivo, esse ambiente que, por um lado, precisa que seja colaborativo, mas nem sempre dá certo. Como é que é isso, Lucas? Boa tarde. Prazer enorme em tê-lo aqui com a gente novamente. Bom, primeiramente, boa tarde. Obrigado pelo convite mais uma vez. Obrigado pela oportunidade. Agradeço todo o pessoal, a equipe, você, Rosilma, e o pessoal que está assistindo a gente, que sempre de alguma forma interage e vai dando bons feedbacks para a gente continuar aqui. Bom, a questão do trabalho, você sabe que eu fui segunda-feira agora em uma indústria aqui do Polo Petroquímico de Cubatão, e eu comecei falando com eles o seguinte, olha, a saúde dentro do trabalho começa fora. Olha só que interessante. A saúde, para que eu tenha uma saúde mental, saúde física no trabalho, eu começo antes de ir para esse trabalho. Eu começo com algumas práticas que são básicas, acessíveis à grande parte das pessoas e que vão me manter, pelo menos, por assim dizer, entrando para o jogo com uma estrutura básica. Você pensa que o jogador de futebol, quando ele vai lá para o jogo, ele tem que ter antes um treino físico muito bem feito, senão ele não resiste ao tempo que ele precisa ficar correndo dentro do campo. E com a gente no trabalho é a mesma coisa. Existem algumas práticas que a gente vai fazendo para chegar nesse trabalho com a saúde um pouco mais ajustada. E claro, elas vão passar por aquelas coisas que algumas pessoas já conhecem, mas eu gostaria de lembrar aqui. Por exemplo, sono. Talvez um dia a gente possa trazer, como eu vou trazer no meu programa lá, trazer para cá também para vocês, com todo o carinho do mundo, a gente falar sobre o sono. Se essas pessoas se preocuparem com uma boa higiene do sono, um cuidado com aqueles últimos instantes do dia, isso vai fazendo com que ela prepare o dia seguinte de uma forma como quem está preparando um terreno mesmo, sabe? A ser plantado ali. Então, quando você vai dormir, diminuir luz ou eliminar a luz, né? Barulhos,
Se for necessário, ali um chazinho, aqueles mais relaxantes, um banho quente, eliminar os eletrônicos ali nas últimas horas, não deixar para comer muita comida e muito tarde. Essas coisas elas vão ambientando essa pessoa para que ela tenha uma reposição correta do corpo dela, das energias dela, de tudo aquilo que é sistema funcional. Saindo do sono, a gente vai começar a falar de alimentação. Então, tem pessoas que, por incrível que pareça, chegam no meu consultório e falam assim, eu tô muito mal, eu não tô aguentando trabalhar. Aí você fala, tá, mas o que tá, né, vamos ver a tua rotina, né? A pessoa fala, eu de manhã só tomo um cafezinho preto e saio correndo. É óbvio que a energia dela vai ser muito mais desgastada do que qualquer outra pessoa que faça um café da manhã um pouquinho mais elaborado. Não precisa ser aquele cafezão de novela que aparece à mesa com 1000 tipos de bolos e frios e tal, né? Mas o básico ali, bem feito, sei lá, ovo, que é super simples e todo mundo consegue acessar de forma mais tranquila, já é um elemento importante, porque ali você tem proteína. Então, sono, alimentação, o mínimo de atividade física que não precisa ser nem todos os dias. Né? Algumas vezes na semana, bem atendido ali de 20 a 30 minutos, uma caminhada, alguma coisa do gênero, também já entra nesse aspecto. Né? E claro, além de um bom sono, além da boa alimentação, além de você ter essa questão também da atividade física, se for necessário, nós temos aqueles adicionais, né? As vitaminas que nós não conseguimos repor naturalmente no dia a dia, ou alguma prática, por exemplo, Lucas, vitaminas eu tô ok, mas aí nesse quarto item você pode encaixar lazer, né? Um lazer bem feito ali no final de semana, um aproveitamento com a sua família, coisas do gênero, já podem ajudar nesse aliviar da mente, que vai fazer com que você vá para o trabalho com as coisas um pouco mais no lugar, e aquele estresse que vai sendo gerado lá não vai te impactar de maneira tão profunda assim. Lucas, perfeito. Isso que você falou, café de novela, você vê que na novela tá uma mesa bonita, mas normalmente o ator chega, pega um pedaço de queijo da mesa e sai andando. Ele nunca senta para tomar café naquela mesa. Isso, veja bem, isso passa para a pessoa. As pessoas que estão assistindo, no inconsciente, a pessoa já entendeu que café não é importante, porque o cara veio, levantou, pegou um queijo da mesa e saiu andando. Eu estou com pressa, estou atrasado, enfim. Quando eu acho que as novelas, de certa forma, elas têm preocupação de mostrar a família em volta da mesa, né? Mas esse negócio do café da manhã eu já reparei várias vezes, né? E eu sou que nem a Ruth Cardoso, a esposa do FHC, né, que faleceu, ela era antropóloga. E ela gostava de ver novela e o FHC não. E ele disse que depois que ela faleceu, ele começou a ver novela, porque ele entendeu que realmente na novela você pode estudar os comportamentos humanos e até a influência daquilo que está passando nas pessoas. E eu gosto muito de olhar a alma humana, os comportamentos, a cultura, a mudança de cultura que a gente vê na própria novela, né? E isso que você falou da mesa bonita da novela me chamou a atenção, porque raramente o cara senta para tomar café. Ele chega lá, come um pão, leva um pão comendo. E realmente, isso que você falou tem tudo a ver. A pessoa já sai estressada, ela começa a ficar estressada quando toca o despertador, né? Quando ela já deveria acordar naturalmente. Eu tenho tanto pavor de despertador que eu programo o meu cérebro, eu já dou a ordem para ele acordar 5 minutos antes do despertador. Porque aí eu comando. E você sabe que eu consigo. Eu acordo 5 minutos antes do despertador e já travo o cara. E aí eu levanto a hora que eu quero. Quer dizer, 2 minutos depois. Mas faz diferença, não faz, Lucas? Fala para mim. Faz. De tudo isso que você falou, assim, você tem razão em 100%. Primeiro que o público é influenciado por aquilo que eles consomem. E eles acostumaram a viver aquela... Aí vai lá, aí vai reclamar do ônibus, né? O busão, vai reclamar do trânsito. Mas a própria parte que lhes cabe, que é começar ali fazendo uma vida mais encaixada, ordenada, o possível, né? Não dá para ser um robótico, mas a vida mais ordenada possível partindo de mim,
já diminui aquilo que eu não controlo, que seria o ônibus, o trânsito e etc. Então, as pessoas já são muito influenciadas por aquilo que elas consomem no dia a dia, que muitas vezes é uma novela ou coisa do gênero, e elas estão sempre focadas no clímax do dia, né? Eu preciso dar atenção para aquele grande episódio da minha vida, uma discussão, uma dificuldade e tal, e elas esquecem que a nossa vida é feita de uma sequência de momentos ordinários. Momentos bem simples ali, que se a gente age direitinho, a vida tende a ser um pouco mais saudável. E aí a gente chega nisso que você falou. Justamente, se nós passarmos a perceber que, poxa, eu posso, nas suas palavras aqui, e eu concordo com elas, né, meio que programar o meu cérebro através da repetição. Quando eu vou repetindo certos movimentos, a gente os antigos filósofos costumavam dizer que a virtude ela é um hábito operativo bom. Ou seja, eu opero aquele movimento até que eu esteja habituado a fazer ele naturalmente. Então você, de tantas vezes que foi se determinando a tentar descansar de forma saudável, a ponto de conseguir acordar antes do seu despertador, não precisar dele, você se habituou a isso. Se nós realmente encaixarmos esses módulos aqui que eu disse na nossa cabeça, um sono de qualidade, tentar comer o máximo de forma correta possível, tentar fazer uma atividade física e ter um lazer, ou, se for necessário, se você não consegue ter lazer e tal, mas você suplementar, tomar vitaminas para compor aquilo que você vai perdendo ao longo dos dias. Esses 4 itens, se as pessoas derem atenção, elas conseguem, de certa forma, meio que programar melhor a vida, programar melhor o próprio cérebro, para que elas consigam estar habituadas a fazerem isso no dia a dia. E aí, o estilo de vida com certeza é outro. Pra você ter uma ideia, eu já tive clientes que chegaram também para mim, não, eu não janto, Lucas, eu não tenho costume de jantar. Será que é isso que está me deixando mal? Ora, entende? Assim, se eu não estou jantando e eu estou bem com isso, ok. Só que se a pessoa está mal e ela, por exemplo, não tem uma das refeições, é muito provável que aquilo ali esteja influenciando. Por quê? O metabolismo fica parado, o corpo fica pedindo energia. Lucas, mas no começo eu não sentia nada. Ok, só que isso foi acumulando em você. E é importante que você dê ao teu corpo esse estímulo do alimento em tempos em tempos. Da mesma forma, por exemplo, a gente pode pegar a pessoa que fala assim, Lucas, eu estou muito cansado no trabalho, nossa, eu estou muito estressado e tal. Aí, como eu falei, às vezes começa fora. Claro que tem coisa no trabalho também, mas às vezes começa fora. Aí eu vou lá investigando. Fulano, como é que você faz na hora de dormir? Eu deixo a televisão ligada, mas a televisão ela até me ajuda. Graças à televisão que eu consigo dormir. Na verdade, o que está acontecendo com essa pessoa é que ela foi estimulada a dormir na exaustão máxima. Ela vai assistindo, luz azul, incômodo, uma hora ela entra em exaustão e ela desliga. E ela acha que a TV é a salvadora dela, quando na verdade não, está totalmente errado. Ela precisa novamente se habituar a dormir de forma natural e não com algum estímulo que a esgote. Né? E dali, quando a gente vai mexendo nessas coisas dentro do consultório, você vai vendo que, às vezes, só de forma externa, ela já passa a se sentir com mais saúde, mais vigor, mais energia para trabalhar melhor. Ela se torna mais produtiva, consegue mais ganhos, promoções, etc. E tal. Então, às vezes, começa fora. Né? Por isso que é muito bom essas suas perguntas, são muito pertinentes. Né? Então, eu agora vou fazer uma pergunta, mas você vai responder no segundo bloco e nós vamos fazer um rápido intervalo. Em relação a isso que você conversou e o que eu falei da minha experiência, se você quer economizar energia, você tem que se programar, como se você fosse uma empresa, né? Porque nós somos corpo e alma, mas na verdade nós somos como uma empresa, nós temos que nos administrar como se fôssemos uma empresa, para dar lucro, para ter mais produtividade com menos energia, enfim. E tudo isso que você falou, e além da programação que a gente faz, né, de acordar antes do despertador para demonstrar para você mesmo que você tem o poder, além disso, e aí eu deixo a pergunta no ar e nós vamos entrar no intervalo. No trabalho especificamente, não sendo você chefe, às vezes até o chefe não consegue fazer isso, porque é um sistema e ele é uma peça do sistema. Mas se além de tudo você não for chefe, mas você tiver consciência de certas coisas como as que a gente conversou aqui, como mudar o sistema para que ele não seja tão predatório e tão competitivo e muito mais saudável, mais produtivo e mais feliz? Vamos fazer um rápido intervalo, aí o Lucas pensa, na volta ele responde para a gente.
palavra a Lucas Leandro. Vamos lá. Então, seguinte, aí a gente já começa a passar para o outro cenário, né? Se até então nós estávamos falando que a saúde ela pode ser bem construída fora antes mesmo de chegar, agora a gente já está falando de quando você está dentro do ambiente de trabalho. Eu já passei por essa exata situação e quero compartilhar exatamente isso. A primeira coisa que um colaborador pode fazer, né? Então, como você disse, muito bem dito, novamente, né? Às vezes o próprio patrão, né? O próprio líder ali, dono, não consegue fazer. E os seus funcionários, pelas mesmas questões, estão começando a ter determinados problemas porque não conseguem administrar a quantidade de tempo, o sistema em si é predatório, como você falou, e se a pessoa não se adaptar, ela acaba saindo do jogo. Como é que ela consegue fazer? Se ela já vem de fora com uma saúde muito bem construída, muito bem estruturada, ela consegue ter discernimento, até capacidade decisória melhor. Essa pessoa consegue ter mais criatividade, essa pessoa consegue ter melhor alinhamento da comunicação, ela consegue ter atenção às conversas, ela tem memória para resgatar coisas importantes, para unir procedimentos, e ela então consegue utilizar da primeira ferramenta importante dentro do ambiente de trabalho, que é uma comunicação eficiente. Ela vai precisar ter uma certa firmeza, ela vai precisar ter um processo de assertividade na comunicação dela, para sentar com esse chefe, com esse patrão, com essa pessoa, com essa equipe e conversar sobre as melhores formas de se articular. Por exemplo, essa empresa que eu fui na segunda-feira, que eu conversei contigo mais cedo no primeiro bloco, os colaboradores, entre eles todos e toda a equipe, conseguiram separar um dia, por exemplo, 15 minutos na segunda-feira, para que todos os colaboradores, eu fiz uma palestra para mais de 200 colaboradores, para que todos eles se juntassem ali antes de iniciar as atividades na fábrica, e eles tivessem esse diálogo diário de segurança de uma forma mais ampla. Quando acaba as palestras, eles têm uma oração comunitária, depois começa a tocar uma música. Na indústria é isso, os caras estão de capacete, lá é um negócio assim muito interessante. Na época que eu fui da indústria não tinha isso. Então houve algum tipo de comunicação eficiente e algum tipo de proposta, olha só, uma proposta, um projeto criado por alguém que conseguiu somar com essas pessoas, conseguiu trazer a ideia para essas pessoas de algo que era realmente funcional e útil para as pessoas. Eu tenho certeza que qualquer patrão, por mais que ele mesmo se veja corrido e fale, não, a gente não tem tempo para algumas coisas, se existe um projeto conciso ali, um projeto firme, concreto que aparece diante dele, que vai trazer uma melhoria para o setor, e essas pessoas vão trabalhar, sei lá, mais motivadas ou mais atentas para não sofrerem acidentes dentro do trabalho, ou para não dispersarem e não perderem, né, em produtividade e, portanto, ficarem desmotivadas, terem menos salário, etc. Com certeza ele vai abraçar. Só que às vezes o colaborador não consegue propor isso diante desse ambiente predatório, porque ele é só um bichinho que está ali, né, correndo para um lado para o outro. Ele não se estrutura dentro da sua personalidade, ele não ajusta essa questão de saúde externa e, portanto, ele não consegue comunicar uma ideia clara dentro da empresa, ele não consegue criar um projeto, ele não consegue aglutinar pessoas em torno disso. Tem um professor meu, Rosilma, que ele fala o seguinte, o que do ser humano é o que de conquistar território, de expandir território, assim como eram as navegações, assim como era os formatos políticos antigos, né, as monarquias que vão crescendo e expandindo o território ali e outro aqui, não a nível de violência, claro, mas a nível estratégico. Se uma pessoa ela percebe que, pô, eu gosto desse trabalho, aqui a gente tem um negócio legal, por que não encontrar um projeto conciso, claro, firme, para apresentar para a minha gestão e comunicar isso de uma forma boa, interessante, sabendo vender mesmo a ideia. Só que essa pessoa, ela precisa ter todo esse background de fora de casa, que eu já falei, de saúde, e dentro o que vai fazer a saúde da empresa, do negócio rodar, é ela saber se comunicar e ela saber apresentar bem ideias consistentes e não só reclamação. Ai, tá ruim, ai, tá corrido, ai, não tá legal, ai, eu tô desmotivado. Não é assim. É trazer algum tipo de melhoria, trazer algum tipo de firmeza para dentro do seu ambiente de trabalho. E aí, eu não tenho dúvida que essa pessoa, claro, também com uma certa persistência, ela consegue se encaixar melhor ali dentro. Perfeito, perfeito. Bagagem e saber se comunicar. E também o saber usar a bagagem em alguma coisa criativa, né? Porque, veja, para você mudar um sistema
Isso foi me perguntado recentemente por uma pessoa que começou a trabalhar há pouco tempo e veio me perguntar como é que a gente muda o sistema não tendo poder, né? Você sabe que tem que mudar, você sabe que não está funcionando, mas você não tem poder algum, ninguém nem te ouve, ninguém nem sabe quem você é, né? Aí eu falei que eu acredito muito, e eu sempre fiz isso, no trabalho da formiguinha, né? Você fala com um, você vai inoculando o vírus. Fala com um, fala com outro, fala com outro. Esse programa Jovens Pensadores é o resultado de um trabalho de formiguinha. Ele está há 10 anos no ar, né? E o nosso foco é trazer informação de qualidade, é discutir coisas simples, porque não são, as coisas que a gente traz não são complexas, elas são muito simples. Só que é difícil pôr no papel, é difícil falar, é difícil parar e pensar, difícil levar, é difícil você acreditar em você mesmo e que você tem capacidade de apresentar uma coisa nova para resolver, né? Então, por exemplo, eu sempre falo, né? Existem pessoas que são muito preocupadas em se aperfeiçoar, elas estudam, elas se aperfeiçoam e elas descobrem caminhos sozinhas. Outras não, outras se conformam em reclamar, como você acabou de falar, e ficar sempre fazendo a mesma coisa, mas reclamando. Para essas pessoas, como é que você quebra isso? A velha história do prêmio e castigo. Punição e castigo. Porque é assim que a vida ensina a gente, né, Lucas? A vida ensina a gente assim. Se você se conduz bem, qual é o teu prêmio? É você conseguir o que você quer. Se você não se conduz bem, o que você vai fazer? Você vai se auto-sabotar, você vai sabotar as pessoas que podem te ajudar, você começa a dar informação falsa para você e para os seus colegas. Aí, então, surge o prêmio e a punição. Será que o Perfeito. prêmio e a punição não mudam isso aí? Pelo menos o primeiro elan. Vamos mudar? Que é o que a gente faz com os animais. Os animais a gente adestra, né? Um dia eu estava vendo um cachorrinho e ela, tudo que ele fazia, um treinamento espetacular. Tudo que ele fazia certo, ela dava um docinho para ele. Né? Mas tudo bem, porque o animal você adestra com carinho, né? Ele é inteligente, ele entende e ele faz o que é melhor para ele. Então, se não for pela própria reflexão, que seja pelo carinho, pelo incentivo, né? Então, eu acho assim, as empresas, elas podem, porque não é só dinheiro. É dinheiro, claro, as pessoas precisam de dinheiro, mas não só. Elas precisam ser prestigiadas no seu lugar de trabalho, elas precisam ser reconhecidas, precisam ganhar uma medalha porque estão trabalhando há não sei quantos anos na empresa, nunca chegaram atrasadas. Ou tem gente prestando atenção em mim. Isso funciona ou não, Lucas? Termina aí o programa com essa conclusão. Essas atitudes que eu elenquei rapidamente para você funcionam, modificam um ambiente já viciado ou não? Muito bom, muito bom. Eu falei brevemente sobre comunicação, e inclusive lembrei de um dos programas que nós fizemos aqui para os Jovens Pensadores sobre comunicação. Então, vale a pena o pessoal também retomar lá para ver algumas dicas. Eu passei até dica de livro, é uma boa, já revê o programa Sim, sim. e já aprende um pouco mais, né? Mas assim, elementar também isso que você diz, sabe? Acho que em muitos casos as pessoas precisam de camadas para que elas consigam criar a própria ascensão pessoal e profissional. E às vezes o primeiro torque ali delas, né, ou o primeiro elan, como você falou, diz respeito a essa questão, né? Uma punição dentro dos conformes, uma premiação para ajustar, para aquela pessoa começar a ter um certo interesse a mais por aquilo que ela precisa fazer. Eu estava vendo hoje um vídeo de uns empresários falando que funcionário gosta mesmo, sim, de remuneração e gosta de ter uma ideia do que ele está fazendo ali, de se sentir pertencente, de ser premiado, de ter uma noção de carreira ali para ele. Então, se ele está ganhando para isso, se ele está sendo premiado e se ele também tem uma noção de posicionamento, de como ele está dentro daquele sistema, pode ter certeza que isso vai mexer com ele em diversas instâncias. E aí é uma sacada que as empresas deveriam ter, sem dúvida, pagar mais e posicionar essa pessoa muito bem dentro da empresa, seja com premiações, seja com plano de carreira bem estruturado, para que as pessoas entendam
essa primeira motivação. E dali, sem dúvida, elas vão começar a perceber coisas maiores e que para elas interessam muito mais. E se você me permite, como você tem pedido, e eu quero mesmo, como eu disse, trazer as coisas do meu programa também para cá, eu contei uma historinha lá que é bem, em suma, é o seguinte: passa uma senhora naqueles vilarejos antigos das mulheres que ficavam, às vezes, sei lá, à beira do rio, lavando uma roupa ou fazendo alguma coisa do gênero. E essa senhora passa e pergunta o que aquelas mulheres estavam fazendo. A primeira diz assim: olha, eu estava colhendo violetas, né? Olha como minhas mãos estão roxinhas, bonitas de violetas, as mãos impecáveis, assim. A outra estava pegando os morangos, as mãozinhas vermelhas. A outra estava mexendo na água com a mão cristalina, né? E ela olha a mão daquelas moças. Ela chega na quarta moça e tira um anel bonito, misturado assim de rubi vermelho, lindo, como eram as mãos de uma das moças, com umas pedras azuis também maravilhosas, como eram as mãos da segunda, e uns pedacinhos bem cintilantes, como eram as mãos da terceira, só que ela coloca nas mãos da quarta moça. E as outras ficam indignadas e falam: nossa, mas as mãos dela estão cheias de calos, tudo estranho, né? E ela falou: é justamente por isso que essa moça foi premiada. Porque ela provavelmente ajuda sua mãe em casa com seus irmãos, ela provavelmente vem lavar suas roupas aqui todo dia, ela tem mãos de quem trabalha. Ela tem mãos de quem, além das perfumarias todas, né? Olha como é mão bonita, não sei o que, ela faz o trabalho duro do dia a dia. E essas pessoas que se envolvem de fato com o seu trabalho, que se dedicam àquilo que estão fazendo, sem dúvida, também vão chamar um certo reconhecimento, né? Então, cabe à empresa essa posição que nós comentamos, a princípio, e depois ir crescendo nesses níveis de valorização do seu colaborador, mas cabe também ao colaborador, né, ao funcionário ali, estar de cabeça, estar entregue naquele trabalho, respeitando todo esse trajeto de saúde que a gente falou aqui, para ele também não adoecer, mas para que ele, então, mereça aquele reconhecimento, para que ele sinta-se merecedor, não por um sistema de meritocracia qualquer, mas que ele sinta que as mãos são mãos de trabalho, né? Então, é assim que eu queria encerrar e elencar o quão importante é essa questão desse cuidado com a saúde externa e também com algumas práticas e estratégias dentro do trabalho para a gente ter uma melhor saúde mental para trabalhar, produzir, ganhar dinheiro, ser feliz. Lucas, querido, obrigada. E espero que vocês tenham gostado do programa de hoje, esperando estar novamente com vocês sábado que vem, às 15 horas, com reprise segunda-feira, às 17h30. Lembrando que pomos tudo no nosso canal do YouTube, Jovens Pensadores, para você assistir e rever quando quiser. Até o próximo programa, se Deus quiser.